parabenizando aí. Já está gravando aí o Jornal Catinga Net aqui na Rádio Unida. Parabéns também, felicidade, muita saúde, missão de vida. A nossa amiga, dona Dalma, alô, tudo de bom? Walter Eletricista, opa, presta solidariedade, Geraldo Maciel e toda a família. Um abraço aí ao Walter, para todo mundo também que está ligando aí pra gente. Solidariedade para Geraldo Maciel, pela perda do seu filho, ontem, 5 horas da tarde, o sepultamento será hoje. Olha, um alô aí para a Brenda também, a Brenda, a Bruna estavam lá em Chique, né? A Brenda, a Bruna, também a Maia, Francisco, Chico, que é pedreiro, um grande abraço, tudo de bom, um grande abraço, Souza, alô Souza, também está ouvindo a gente, um grande abraço, Souza da Sinuca, sempre ouvindo a IBC Líder FM. E aqui nós temos Zé Newton, que é, será que é? Você é ou não é? Show. Porque o pessoal diz que ele não é presidente do sindicato, não representa a categoria de ninguém. Né? O pessoal liga para cá e diz, não, olha, esse negócio de sindicato, que o Zé Nilton não representa nada, não tem nada a ver. Essa história já vem há muito tempo se arrastando, viu, Zé? Só se você entregar essa bomba, mandar outro acender lá, porque não dá para você não. E aí, tudo certo? Tudo nos conformes, Ednei. Boa tarde, Ednei. Os ouvintes aqui da Rádio Líder FM, os companheiros aqui em estúdio, em especial os mototaxistas, como também a Câmara de Vereadores, aqui representada por nosso amigo Odegar, e está aí incrementando o Jornal do Meio Dia, que vai se estender pela internet de modo geral, de qualquer forma, que já estamos nesse momento, e também o jornal Catinga Net, matéria bruta, né, aqui dando um toque e retoque dessa matéria em relação ao mototaxista, que já esteve parceria há 15 anos, como agora acabou de citar o nosso amigo Sidney. Sidney, ser ou não ser, eis a questão. Estamos aí já há 15 anos numa profissão em IDC, que hoje a nível nacional já corresponde com isso, e nós mesmo com essas dúvidas que ainda palham hoje na cabeça daqueles que tem inveja e que não quer ver o brilho do Zé Nilton, ainda palha tais dúvidas. Porque estamos aí já há 15 anos, colocamos uma atividade em IDC que antes, com essas mesmas entidades que eu represento, eu coloquei essa entidade, essa categoria a estar no ponto que está, legalizada, que serviu para exemplo, com a sua colaboração da sua empresa, aqui a Rádio Líder, é exemplo a nível nacional em relação à oficialização da categoria, como aqui tem exemplo, que ainda tem assessores de alguns parlamentares aqui em IDC, dizendo que o mototáxi é ilegal. Mas está aqui algumas provas que a gente pode, como você que eu aqui agora, o exemplo de uma notícia daqui, eu pode auxiliar aí o Pedro Sidney em relação a isso. Não é ler, para você ver, é para a gente comprovar, é para a gente comprovar publica regulamentação dos profissionais de motoboy e mototaxistas. Então a gente mata a cobra e mostra a cobra e não o pau. Né? Tá aqui. Então. Mas estou mostrando a cobra. Você vai ver a cobra. Está aqui um documento que comprova a veracidade do que eu estou dizendo. Nós estávamos negociando a entidade com o... Chegamos como eu falei agora há pouco, a legalização da atividade QDC, que vencemos a concorrência com a empresa Transfeijão, junto a uma atividade que o prefeito na época fez, que foi muito importante para a categoria, que se viu exemplo nacional, como eu acabei de falar, que foi a aprovação da lei que regulamenta o mototáxi QDC. Quando chegou a desnecessidade de se ter os empresários como autógrafo da autorização de trabalho como mototáxi, ficamos aí agora com o projeto, hoje a nível nacional, que é o empreendedor individual, não se faz mais necessário a obrigação do mototáxi, da empresa do mototáxi. Mas mesmo assim, temos 500 mototaxistas no IDC, vamos fechar esse número redondo, que não chega a 500, mas tem aí em torno de 30 e poucas empresas para se selecionarem e se tornarem realmente empresas de prestação de serviço a essa categoria, como também a essa população, mas como empresário, não como cobradores de taxa como eles estão, né? Se tornar empresas fortes, para se mandar levar um objeto ali, essa empresa ser capaz de responsabilizar, inclusive pelas vidas que foram perdidas aqui dentro da cidade, como agora recentemente teve aqui um acidente de moto que pegou uma empresa e a empresa não tem condições nenhuma de arcar como uma empresa de transporte de mototáxi, de transporte de pessoas. Mas sim, pode trabalhar nesse mercado. Se procurar, a gente nessa reunião a gente vai decidir, esta uma das pautas que está entre as 8 pautas que está aqui nessa reunião, se apegamos aí
Há uma delas que o valor individual, o valor financeiro, é insignificante em relação a uma das pautas que está aqui nessa reunião, que é a Seguridade Previdenciária para que Dona Ivônia, aquela viúva lá do mototáxi, lá do Laranjão, que o esposo morreu, estava sentada na cadeira de televisão e morreu, e os filhos dela veio aqui, eu aqui anunciei várias vezes aqui, eu anunciei aqui, o projeto Zoião, que era para Gilmar Rosa, como secretário da Prefeitura de DC, viesse a fazer valer esse documento, Sidney, que eu trouxe lá da Prefeitura de São Paulo, onde eu levei a documentação legalizada aqui em DC, que serviu para legalizar os motoboys em São Paulo. Serviu sim. Né? Foi daí que expandiu junto com o projeto Empreender, junto com a Associação Comercial, a CECI, Polícia Militar, Polícia Civil, surgiu aí o Consegue e tudo mais, que expandiu o mundo inteiro a legalidade que fizemos aqui. Né? Então, tá aí, o São Paulo nos enviou esse documento que cobra do mototaxista um documento de seguridade previdenciária ou qualquer entidade bancária que venha dar seguridade a essa altura para ele ser o mototáxi. Então você vai fazer uma reunião que dia? Essa está aí no convite, Sidney, que essa mesma reunião que você fala da taxa da tarifa de mototáxi, está nessa reunião do dia 13, quarta-feira, da Câmara dos Vereadores. Que a gente também, Sidney, para que não tivesse aqui chorando mais a morte do mototaxista, ou pelo menos reduzir esse número de prática que acontece já de uma forma abusiva. Os vereadores vão participar também, não? Somos convidados. Se vai na casa deles, vocês vão discutir, que ficarem inerciamente aí com essa problemática na sua agenda e não tiveram a coragem de dar a cara a tapa para vir, que não deveria estar aqui, deveria ser que o companheiro Odegar respondendo à sociedade em relação a essas questões. Porque nós estamos aqui há 15 anos para padronizar os mototáxis, como está aqui essa moto aqui, dizendo, padronizando a moto. Até o motor pintado, quadro pintado, preto pintado, eu queria ver se esse vagabundo que está aí roubando o mototáxi ia ter o interesse de assaltar uma moto. Mas nessa hora, o mototáxi é contra Zenilton, porque vai fazer essa despesa. E agora? Compensaria esse gasto que deveria ter feito esse mototáxi nos demais que já morreram em relação a isso? Por isso que o Zenilton é chato. Por isso que a oposição dentro do mototáxi sempre teve. Bem da cadeira do mototáxi, sempre teve uma oposição. Lembra de seu Bica? Lembra de seu Bica? Seu Bica pelo menos ia às reuniões e discutia cara a cara. Não ficava mandando telefone para ninguém, sem se identificar quem é e quem não é. Seu Bica pelo menos ia para as reuniões discutir e está aqui. Nós entra aqui com algumas coisas já, usufruindo da sociedade, usufruindo de algumas coisas, inclusive o semáforo. Você lembra que o Joacir falou aqui? Está aqui na rádio. Quando o Beto disse que ia detonar ele, ele disse o seguinte: olha, o único que botou no mandato de sete falou nesse microfone. Foi o Cid Moto, Zé Nilton com o Cid Moto em relação ao semáforo. Ou ele fazia, ou ele iniciava a municipalização do trânsito, estabilizava a cidade de DC, ou ele pediu o mandato. Estou mentindo, vereador? Concorda? Daqui o vereador para concordar. E tem mototaxista que diz que isso é mentira. Então, essa entidade, Sidney, tem veracidade. Quando teve que dividir de Cid Moto para Cid Mototáxi, está aí o documento da sua mão, da promotoria, onde ficou a pessoa que vos fala, para legalizar o mototáxi, para buscar os interesses do mototáxi, é comigo. Os interesses do empresário, é lá com o Ney, ou quem quer que seja que terá à frente do Cid Moto. Eu sou afim do Cid Mototáxi. Quando eu chego na empresa do Laranjão, do Transmoto, e as que ligaram para aqui contra o meu trabalho, se disser que é para ir para o sindicato de mototáxi, para se organizarem, para evitar essas coisas, ele toma um colete. O cara tem que ter um pai de família. Zenilton, eu não posso me acompanhar por isso. Se você está certo. Mas você tem quantas empresas lhe acompanhando hoje? Eu não tenho compromisso com a empresa, Sidney. Eu tenho compromisso com o mototaxista, porque eu desmembrei. Aí onde é que está? Os empresários estão aí a ver navio. Quando eu meti a cara na tela para dar a legalidade das empresas, Zenilton era bom. Quando o Laranjão tentou ludibriar a prefeitura, o Sinimoto e a sociedade com documentos ilegais, Zenilton era bom. Mas quando ele botou o Laranjão na parede, outro legaliza, ou eu fecho o Laranjão judicialmente. Procura ali o hoje funcionário público, lá da Secretaria de Esporte, que ele comprova isso. Ele foi viabilizar a documentação, deixou de sua empresa de fins lucrativos, passou a ser diretamente, mas passou a ser rachado o lucro, né, com alguns servidores daquela empresa. Hoje virou associação. Devido eu estar aqui dando a cara a tapa, hoje esses companheiros têm a liberdade, o espaço para se tornar uma associação, que eu não posso formar um sindicato,
uma cooperativa, uma associação. Hoje tem suas associações, como o de Laranjão é uma associação de mototaxistas respeitados e de credibilidade. Eu falo em relação à questão de documentação da empresa. Mas os mototaxistas que estão lá são todos de credibilidade. Todos. Tanto é que é a chapa de representatividade, de boa qualidade desse serviço. É Laranjinha, Laranjão, em relação a isso. Esse mototaxista que desapareceu, estão fazendo alguma coisa? O sindicato está procurando também resolver aí, ajudar a família? Eu conversei com a família a esse respeito, Ney. Agora o que o sindicato mais faz, desde antes, está aqui no nosso documento aqui de quanto tempo, você falou que ler todos, mas você vê aqui as pautas desse documento, vê aqui as pautas e vê as datas desse documento aqui, 2007, 2005, pai tal, está aqui, buscando isso. Mas na hora de fazer, até, desculpa a franqueza, da empresa dar o devido apoio para que essas uniões tenham êxito, quando tiver êxito tudo isso, isso aí vai ficar lá em cima com moral. Não sei o que acontece, porque tem medo de ter essa moral de ser respeito. Para abafar essa moral, então descredibiliza tudo. Para não dar o devido reconhecimento do meu trabalho, que não cobre lá nesse nem de mototaxista, nem de empresário e nem de prefeitura. O sindicato tem que ter dinheiro. Como é que o sindicato vive sem dinheiro? Você ajudou a procurar um mototaxista esse final de semana? Oi. Meu amigo, é o seguinte. Não, pelo que você falou. Como eu falei, eu não tenho ganho nenhum, eu não posso enxergar. Não, mas aí não é obsegue só. solidariedade, Zé. Você falou que fui solidário sim. Fui solidário sim. Você ajudou a procurar? Busquei sim. Busquei me informar de que forma eu podia ajudar. Conversei com a família de que forma eu podia ajudar. Me dispus a fazer. Quero saber se você agora, não vai adiantar agora essa busca que você está fazendo que eu vou fazer. Querer ser herói agora não é meu caso. Se vai velório de mototáxi, querer fazer velório bonito não é meu táxi. Não é querer ser eu não engulo esse tipo de coisa. Você disse você não engula esse tipo de coisa. Agora, se você, como você falou, se tem, desculpa, que é pertinente aqui um momento. Eu trouxe um documento aqui para a imprensa passar para a comunidade e discutir na condição de imprensa. Uma coisa é a posição do senhor Jorge Sidney como cidadão. Outra coisa é a posição do senhor Jorge Sidney como intermediador, como locutor aqui nesse dado momento. O senhor dá um documento que o senhor lê aqui, o senhor tem eu vou dar uma entrevista. No meu ponto de vista, a empresa tinha que ler esse documento na íntegra e passar para a comunidade. Na íntegra, o que diz o documento. Depois, se ele couber um ponto de vista pessoal, que faça. Agora, como o outro falou, não tem papo língua não. Vitor Souza, André Luiz, Zé Basto, o companheiro ali, Sandro Moreno. Falei. Como pessoa. Mas eu não posso me falar aqui como cidadão, Zé Nilton. Eu tenho que falar como presidente do sindicato dos mototaxistas. Essa é a minha posição de evitar isso. Há 15 anos tentando evitar essas coisas. Qual foi o índice que calculou o aumento de 3 para 5 reais aqui nesse? Foi o mesmo índice, meu companheiro. 70%. Onde é que existe esse índice? Deixa eu me dar a oportunidade. Foi o mesmo índice que eu mostro aqui nos documentos. Já que ele falou, eu tenho que mostrar. Né? Busco por aqui e tal. Quando foi de R$1 para R$2, foi essa mesma estratégia, essa mesma pessoa que falou, a nobre representação de vereadores ficaram calados, omissos, porque desde que cuidar de R$1, que é o que faz, para aumentar para 2. Foi 100% de aumento, foi essa mesma choradeira. Essas mesmas pessoas que ligaram para cá para me denigrir, ligaram na época, assim, você não lembra mais esses detalhes, foi muito tempo para você fazer, para me denigrir, naquela época foi subir de R$1 para R$2. Uma corrida de moto, Sidney. Alguém tem condição de pagar hoje R$5 de moto? Tem, Sidney. Vou explicar por quê. Me permita, eu vou explicar por quê. Certo? Se você me permitiu, eu explico. Quando a corrida de moto era R$1, Sidney, uma tarifa de ônibus lá em Salvador, porque você tem que ver, é a tarifa de transporte urbano, a nível nacional, que a Câmara de Vereadores, quando fez o preço de R$1, com técnicos e tudo mais, técnicos documentos que se viu a nível de exemplo nacional, não foi procurando o povo que vai pagar para fazer a taxa de R$1. Era R$1 uma corrida de moto e 25 centavos uma corrida de ônibus. Era R$1 uma corrida de moto e R$1 para lavar uma moto. Hoje é R$4 para fazer R$5 para fazer uma corrida de moto, R$4, R$5, e R$8, R$7 para lavar uma moto. Uma tarifa de ônibus a nível nacional, que é o transporte urbano nacional. É por esse parâmetro que nós temos que andar, como empresário do mototáxi, como empresário, não é como bichinho desempregado que está ali fazendo favor para A ou B. Certo? É R$2,80 fora a tarifa de seguridade, R$3. Os mototaxistas estão com a defasagem de ganho
mais de R$1.000, senhor Sandro Moreno. O senhor queria ter uma defasagem, mais de 1.000% do seu salário nesses últimos tempos, e eu ir procurar o povo. Se o senhor queria ganhar, mais do que o senhor ganha, por favor, do lado do povo é fácil. E o mototáxi também faz parte do povo. O mototáxi também faz parte do povo. Todo lado do povo. Se o povo concordar que deve aumentar de R$3 para R$5. Em Salvador, o povo não concordou, todo o povo foi até de ônibus. Mas o preço permaneceu. A prefeitura, como o nosso amigo Ronaldo Rocha, que fez o papel de um vereador e procurou ajudar os mototaxistas, é o que vos fala, passa nesse impasse, tem soluções que vamos apresentar o projeto na Câmara dos Vereadores. Porque o nosso tempo também é curto aqui. Vai ter uma reunião, que dia é a reunião? Dia 13. Dia 13, na Câmara dos Vereadores. Que horas? A partir das 9 horas da manhã. Pronto. Quase demais a autoridade para discutir essas questões. É o mesmo dia da sessão? Está sabendo dessa reunião? Não estou sabendo dessa reunião. Eu já entreguei o documento à amiga Valderez para passar para o presidente, o convite, tanto para a solicitação da Câmara dos Vereadores, como também para as demais. Mas o senhor nem conhece essa questão que está rolando há mais de quanto tempo? Sou como vereador, nunca tomou essa facilidade. Essa facilidade de discutir essa questão não compete a mim, compete aos órgãos, de vereador até a parte executiva. Né? Então, está lá na agenda dos camaradas. Senhor Dinei, o seu tempo está pouco. Eu vou lhe mostrar aqui um documento que ele tem medo que esse cara também. Deixa o negócio pra lá, deixa o negócio pra lá. Olha lá, terça-feira. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 13, uma reunião na Dia da sessão é quinta-feira. Agora a sessão é dia. A sessão é quinta, vamos ter essa prévia na sessão. Isso venha parecer real. Né? Daqui até lá, acho que. Eu decidiu lá e manda pra gente fazer. Tá bom, entendeu? amigo? Então, aqui, ó. Aqui uma questão aqui da questão da tarifa. Era para discutir isso. Que manda outras questões que estão aqui para ser discutidas. Né? Foram se ater nessas questões pessoais, que eu, como eu falei, acabei de citar, era para avisar a sociedade na íntegra do documento. Eu mandei um radialista, eu não falei com um passageiro com o microfone na mão. Né? Porque se eu fosse também falar aqui em nome do povo, era bom, porque não pode o pessoal mais pobre pagar R$5 para ir lá para a Vila Liberdade, lá para a Vila Nobilino, né? Pagar R$5, e quem está aqui no ar-condicionado, no bem bom, para ir ali para casa no centro, pagar 3 contos. E o mototáxi ganha nisso. Se o preço é R$3, é R$3 para ir aqui no Banco do Brasil e R$3 para ir na vila. É o menos R$3. Agora, o mais pobre pagando isso, e aqueles que têm condições não quer regulamentar, que não é passar de R$3 para R$5. Nós já vemos cobrando de R$4, R$5 aí, para alguns lugares. Os pobres pagam, quem é rico quando precisa para mandar um recado ali, com uma coisa, até fúteis, até coisa fúteis, né? Ele quer pagar 3. Agora o trabalhador que está pagando 5 contos, 3, 4 contos, né? Tem que pagar, porque a distância é a Câmara dos Vereadores, as pessoas que deveriam tomar providência, dentro das custas de Zé Nil, está aqui levando a burlada na cara, de graça. E quem ganha do povo para tomar essas providências, está aí o senhor Degar com a palavra em relação a isso. Se puder explicar, o inexplicável. Valeu, meu amigo. Um abraço, tudo de bom. Bom, na